Nós vamos refletir na palavra de Deus agora, meus irmãos, meus amigos. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia, celular ou a Bíblia física, de papel, que você tem nas mãos, no Evangelho de Mateus. Nós vamos refletir sobre dois trechos. Vamos começar no capítulo 11, versos 18 e 19, e depois vamos passar no capítulo 9, versos de 9 a 13. Então, vão ser dois trechos no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Logo no comecinho, capítulo 11, versos 18 e 19, e depois, capítulo 9, versos de 9 a 13. Antes de começarmos a refletir, eu queria que você me acompanhasse numa breve oração. Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós te pedimos, Pai, agora, que o teu Espírito Santo, que um dia inspirou a tua palavra, Senhor Deus, agora, Senhor, tenha acesso livre à mente e o coração daqueles que ouvem estas palavras, Senhor, de maneira que o mesmo Espírito que inspirou também revele a sua palavra, o seu entendimento, e também aplique ao coração daqueles que ouvem, Senhor. Eu te peço isso, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar do capítulo 11 de Mateus, né, versos 18 e 19. O trecho diz assim: pois veio João, que jejuava e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Esse texto é o final de uma conversa. Eu separei ele agora, mas eu quero contextualizar aquilo que Jesus está falando, né, antes disso, para que a gente entenda essa fala dele um pouco melhor, e a partir daí a gente possa avançar para aquilo que eu considero uma das acusações mais bem elaboradas e mais precisas a respeito de Jesus Cristo. Jesus estava falando nesse momento, quando ele começa esse versículo, sobre João Batista. O João, do qual ele fala no começo, que jejuava e que não bebe vinho, é João Batista. Nesse momento, João Batista está preso. Ele está preso porque ele confrontou Herodes. Ele disse para Herodes que não era razoável, não era correto que ele, Herodes, estivesse tendo um relacionamento com a sua cunhada, a esposa do seu próprio irmão. Herodes era o governador da Galileia. Então, com o poder que tinha nas mãos, Herodes mandou prender João Batista por causa disso. E nessa fala de Jesus sobre João Batista, ele aponta para João Batista como aquele que havia sido enviado para preparar o caminho do Messias de Deus. João Batista estava preso e mandou perguntar, você é realmente o Messias ou a gente deve esperar outra pessoa? Jesus responde, apontando para todas as provas proféticas a respeito do seu ministério messiânico. E aqui, enquanto as pessoas estavam indo, os enviados de João Batista estavam voltando para responder aquilo que Jesus tinha dito, Jesus, para a multidão, começa a explicar quem era João Batista. E a dizer que João Batista, sim, era aquele que tinha sido enviado por Deus para preparar o caminho para o Messias, que era ele mesmo, Jesus Cristo. E ao fazer isso, ao falar a respeito de João Batista, explicar o ministério de João Batista, Jesus faz uma leitura a respeito da sua geração. Ele compara a sua geração a crianças que preferem reclamar porque as suas expectativas não estão sendo cumpridas. Preferem reclamar do que participar da brincadeira. São crianças, segundo Jesus, que reclamam se a música é alegre e reclamam se a música é triste, que não sabem direito o que querem, são crianças inquietas, são crianças descontentes, que não sabem o destino da própria vida. E Jesus compara a sua geração a crianças inquietas que discutem e brigam a respeito do tipo de brincadeira que vão brincar e, por fim, acabam não brincando de nada porque estão apenas
discutindo a respeito dessas questões. Da mesma forma que aquelas crianças reclamavam se a música era alegre ou triste, aquela geração, a geração de Jesus, era capaz de rejeitar tanto João, que vivia no deserto, que jejuava e que era abstêmio. Eles não gostavam de João, eles rejeitavam João, diziam que João tinha demônio, sendo João esse homem santo que jejuava e era abstêmio, mas ao mesmo tempo, essa mesma geração também rejeitava Jesus. Jesus que não vivia no deserto, mas na cidade, Jesus que comia e bebia com as pessoas. Enfim, Jesus disse: vocês são como crianças que não sabem o que querem. Vocês reclamam tanto de uma coisa como da outra, e vocês não sabem o destino que vão dar à vida de vocês. Por fim, Jesus afirmou que, na verdade, era a vida de Jesus, dele mesmo, e a vida de João, que iriam apresentar os resultados. Eles iriam ver pela vida daqueles que eles estavam rejeitando, que a mensagem deles era verdadeira e que iria realmente se realizar tudo o que eles estavam dizendo. O que nós vamos examinar hoje é uma parte dessa acusação que era feita contra Jesus. E essa acusação era feita como pretexto de rejeitá-lo. Jesus reconhece nessa fala que ele era acusado de ser amigo de pessoas que os religiosos que o acusavam não gostavam. Em suma, os religiosos diziam que Jesus era amigo de pecadores. Essa era a grande acusação, uma das grandes acusações que pesava contra Jesus. É provocativo, né? É curioso a gente pensar que estas palavras tenham sido escritas exatamente por alguém que fazia parte desse grupo de pecadores de quem Jesus se aproximou. Mateus, que escreveu este evangelho, era um publicano. Ele estava, possivelmente, na lista dos corruptos de Jerusalém. Coletor de impostos. Ele tinha autorização velada de Roma para cobrar o seu por fora. Era isso que a maioria dos cobradores de impostos fazia. Cobrava os impostos de Roma, mas ainda extorquia seus compatriotas, e com isso eles acumulavam ódio sobre si mesmos. O relacionamento que havia entre Jesus e Mateus era exatamente uma das razões pelas quais Jesus era acusado de ser amigo de publicanos e pecadores. Vejamos como foi que essa amizade começou. Como é que começou a amizade do Filho de Deus com o cobrador de impostos acusado de ser um desonesto e um corrupto? Essa amizade, o começo dessa amizade está registrado em Mateus, no capítulo 9, versos de 9 a 13. Então, acompanhe comigo, abre sua Bíblia, volte um pouquinho. Capítulo 9, versos de 9 a 13, nós temos narrado o encontro, esse primeiro encontro de Jesus com Mateus, o cobrador de impostos. Dizem assim as Escrituras. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Verso 10. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que eles disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Publicanos e pecadores eram desprezíveis. Publicanos eram considerados desprezíveis por todos os religiosos.
como eu disse antes, eles eram como entreguistas, né? Uma expressão que se usa hoje, porque eles trabalhavam para Roma, eles trabalhavam para um império que dominava Israel naquele tempo. Eles eram desonestos, a maioria deles era desonesta, a maioria deles cobrava taxas extras, além do imposto romano. E eles eram considerados corruptos e acusados de se venderem aos romanos para explorar os seus compatriotas. A situação de um cobrador de impostos não é boa de forma geral, mas naquela época era ainda mais terrível, porque os impostos eram entregues a um povo que dominava, um povo invasor. A relação entre os religiosos judeus e os publicanos era claramente uma religião do tipo, uma ligação do tipo nós e eles. Era assim que eles se relacionavam. Do ponto de vista dos religiosos judeus, era mais ou menos assim: nós estamos certos, eles estão errados. Nós somos justos, já eles são pecadores. Nós somos patriotas, eles são traidores. Nós somos sãos, eles são doentes. Nós somos honestos, mas eles são corruptos. Era esse tipo de relação que havia entre os religiosos judeus e os publicanos que cobravam os impostos. Meus irmãos, essa forma de ver o mundo, a forma de ver o mundo, nós, eles, que era o que pautava o relacionamento entre os religiosos judeus e os publicanos, é um modo, uma forma de ver o mundo baseado na justiça própria. Esse é o tipo de olhar que leva a pessoa a pensar o seguinte: nós somos melhores. Somos melhores porque nós nos esforçamos para isso. Nós somos melhores do que eles. Jesus falou sobre esse tipo de pensamento. Jesus tinha algo a dizer sobre aqueles que pensam que são melhores do que os outros. E ele contou ao seu entendimento, ele falou a respeito desse modo de pensar, quando ele contou a história de um encontro ocorrido entre um fariseu e um publicano no templo. Está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Jesus conta a história desses dois homens que se encontraram no templo para orar. Um era fariseu, religioso, e o outro era publicano, um cobrador de impostos. E Jesus conta que o fariseu, quando chegou lá no templo para orar, ele orou e disse o seguinte: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano aqui do meu lado. Essa foi a oração desse religioso. Ele tinha convicção, certeza a respeito da sua superioridade em relação às outras pessoas e muito mais em relação àquele cobrador de impostos que estava lá. O cobrador de impostos, o publicano, que estava lá no templo também, diz Jesus que ele orou da seguinte forma: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. E Jesus conclui dizendo que aquele publicano saiu do templo justificado diante de Deus, não o fariseu. A palavra de Jesus a respeito disso, meus irmãos, deve nos ajudar a pensar bastante sobre essa visão a respeito de justiça própria. Quem vê quem vê o mundo com os olhos da justiça própria, quem enxerga as coisas pelo prisma da justiça própria, não gosta de se misturar com os outros. Não gosta de estar junto com as outras pessoas. Quem olha com os olhos da justiça própria faz o possível para se manter distante dos pecadores. Quer ficar distante dos traidores, dos doentes e dos corruptos, porque ele tem certeza a respeito de sua superioridade. E foi por isso que aqueles homens estavam indignados, porque Jesus estava ali junto com os publicanos e pecadores, participando de um momento de convivência com eles. A presença de Jesus e dos seus discípulos naquela região, naquele local, era insuportável para os religiosos que olhavam para si mesmos como superiores, com os olhos da justiça própria.
Aquela festa não era uma festa onde Jesus deveria estar e que nenhuma pessoa de bem deveria estar. Por isso, o escândalo ao verem Jesus ali naquela reunião. Amados irmãos, meus amigos, a religião e os religiosos dizem que nós somos melhores do que eles. Nós somos melhores do que eles. E que nós não devemos nos aproximar deles, para que não sermos confundidos. Mas Jesus fala e vive de maneira diferente. Não é assim que Jesus olha o mundo, não é essa a perspectiva de Cristo. Jesus não olha dessa maneira as coisas. A religião tange as pessoas, primeiramente para o auto-engano da justiça própria, porque justiça própria é um engano que nasce dentro de nós e é alimentado. É o engano de achar que nós temos algo a apresentar diante de Deus. Achar que somos os justos, os corretos, os sãos, somos os honestos. E quando isso acontece, meus irmãos, nós literalmente caímos numa armadilha. Os que frequentam missas, cultos, sinagogas, seja o que for, em nada são melhores do que aqueles que não o fazem. O fariseu, daquela oração que Jesus falou, ele disse que jejuava 2 vezes por semana. Ele disse que entregava o dízimo de toda a sua renda. É como se ele dissesse: eu sou um homem de bem, eu sou correto, eu não roubo ninguém, eu sou fiel à minha esposa. E ao fazer algumas coisas certas, aquele religioso deixou-se seduzir e achou que poderia apresentar a sua justiça diante do Deus Santo. Justiça própria. Auto-engano. Armadilha. Terrível. Meus irmãos, a Bíblia fala diferente. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 3, verso 11. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Isso é algo terrível, mas é verdadeiro. Não há um justo. Não há ninguém que possa apresentar a sua justiça diante do Deus Santo. Não há ninguém que possa se apresentar e se habilitar diante daquele que é puro e perfeito, que é o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, a nossa conclusão é que sim, Jesus era amigo de pecadores. Caso contrário, ele não poderia ser amigo de ninguém, porque todos são pecadores. Jesus sabia que a mentalidade, nós e eles, a mentalidade adotada pelos religiosos, a mentalidade da justiça própria, não correspondia à maneira como o Pai via o mundo. Por isso, ele mesmo, Jesus, vivia de uma forma diferente. Aqui vai um alerta. O fato de Jesus desenvolver relacionamentos com pecadores não significa que ele aprovava o pecado. Nem mesmo que ele fazia vistas grossas ao pecado. Não. Não significa também que Jesus achava o pecado inofensivo. Muito pelo contrário. Jesus entrava na vida das pessoas para que elas tivessem acesso ao amor de Deus através dele. Não era para defender o indefensável. Meus amados irmãos, meus amigos, como nós podemos seguir a Jesus e não ser amigo de pecadores? Como isso é possível? Como nós podemos seguir a Jesus e não construir pontes, relacionamentos que ofereçam acesso ao amor de Deus? Como alguém pode seguir a Jesus sem fazer isso? Como podemos seguir a Jesus e odiar aqueles que vivem de modo diferente de nós? Isso não faz sentido. Como nós podemos seguir a Jesus e nos fechar em clubes para santos? Não foi assim que Jesus fez, não foi assim que Jesus viveu, não é assim que nós somos chamados a viver como seus discípulos. Quem segue a Jesus não precisa nem deve se afastar das pessoas.
Não há nada em nós que nos faça melhores que aqueles que não seguem Jesus Cristo. Não há nada em nós que nos faça melhores do que aqueles que seguem Jesus de uma forma diferente. Seguidores de Jesus, meus amados irmãos, são simplesmente pecadores que se renderam ao amor de Deus e que decidiram confiar em Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Quem segue a Jesus faz como ele fez e começa pelos relacionamentos. Desenvolve amizades sinceras com as pessoas. Quem segue a Jesus faz como ele fez. Preocupa-se com o bem-estar das pessoas, se coloca à disposição para servir, age com cortesia, se faz sensível às dores e se alegra com a alegria daqueles que se alegram também. E faz tudo isso, sabe para quê? Para que seus amigos tenham acesso ao amor de Deus de forma prática. E assim possam avistar a cruz de Cristo através de suas próprias vidas. Meus amados irmãos, meus amigos, quem segue a Jesus aprende a lidar com os diferentes. O estrangeiro, mesmo sendo ele da China, não é seu inimigo. Ele não se enche de ódio por aqueles que são de outra nação, ou de outra região, ou de outro local. Quem segue a Jesus não se enche de ódio porque uma pessoa tem a cor diferente da dele. Isso não cabe para um seguidor de Jesus Cristo. Quem segue a Jesus não vê no outro sexo um inimigo. Não vê no membro de um outro partido alguém digno de ser achincalhado. É capaz de lidar com as diferenças de pensamento e não demoniza quem pensa diferente dele mesmo. E é incapaz de humilhar aquele que, por um mero sotaque diferente, fala de uma maneira que para ele não parece normal. Não cabe em quem segue a Jesus fazer isso. Meus amados irmãos, quem segue a Jesus aprende a lidar com aqueles que são diferentes de si mesmo. Eu fico profundamente incomodado com aqueles conselhos que orientam as pessoas a buscar os iguais. E é interessante porque essa busca pelos iguais é uma das razões da grande polarização que nós vivemos hoje em dia. Essa busca pelos iguais nos leva a extremos opostos uns dos outros. E me incomoda a orientação de que nós devemos buscar os iguais, de que nós devemos rejeitar os diferentes. E, infelizmente, há muito disso entre alguns cristãos também. Esqueceram-se de Cristo e de suas palavras? Imagino que sim. Jesus foi acusado de ser amigo de pecadores. E eu quero concluir agora, ajudando você a verificar algumas outras questões importantes. Veja só. Ao ouvir a acusação dos fariseus de que ele era amigo de pecadores, Jesus não deixou sem resposta aquela acusação. E ele falou, ele se pronunciou. Mas Jesus não tenta, naquele momento, desfazer o auto-engano daqueles homens que se achavam melhores do que os outros. Jesus também não combateu naquele momento a visão deles de nós e eles. Jesus deixou aquilo do jeito que estava e tentou alcançar o coração daqueles homens a partir daquela perspectiva que eles tinham naquele momento. A perspectiva que dizia que nós somos justos e eles são pecadores. Jesus não mexeu nisso, deixou isso lá como estava. E a partir da perspectiva deles, Jesus então começa a tentar apresentar o entendimento da graça de Deus para eles. Jesus tenta explicar, falando a linguagem deles.
É como se Jesus dissesse assim: olha, se existissem sãos e doentes, como vocês estão dizendo, seriam os doentes aqueles que Deus cuidaria. Deus se preocuparia com os doentes. Se houvessem justos capazes de não temer a presença do Deus Santo, então Deus teria interesse nos pecadores e não nesses justos. Porque esses pecadores precisariam da graça de Deus e do perdão de Deus. Se alguém estivesse com o celular naquela hora, talvez colocasse lá a hashtag somos todos pecadores, né? Somos todos pecadores. E imediatamente em seguida, hashtag Jesus veio me salvar. Porque foi isso que Jesus disse. Vocês estão achando que tem isso daí, Pois se vocês estão achando que é nós e eles, que tem gente que pode se apresentar diante de Deus e gente que não pode, pois Deus está interessado naqueles que não podem. Na verdade, os que não podem somos todos nós, porque somos todos pecadores. E Deus está interessado, portanto, em todos nós. Sim, meus amados irmãos, sim, meus amigos, Jesus era e é amigo de pecadores. Sempre, sempre que um pecador se aproxima de Jesus, encontra nele graça e perdão. Sim, Jesus era e é amigo de pecadores, porque se ele não for amigo de pecadores, nós estamos perdidos. Não há salvação para quem se julga justo, para quem pensa que pode se colocar na presença do Deus Santo e pode apresentar alguma coisa para ele. Não há salvação. Há salvação apenas para aqueles que se reconhecem pecadores. E esses que se reconhecem pecadores, Deus os abraça com graça e misericórdia. Sim, meus amados irmãos, sim, meus amigos. Jesus era e é amigo de pecadores. E só por isso há esperança para todos nós. Uma esperança que vem da graça de Deus, alcançando todos aqueles que precisam desse amor gracioso e que se rendem arrependidos aos pés de Cristo Jesus e abraçam a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Sim, há esperança para todos os pecadores, porque Jesus é amigo dos pecadores. E nós somos chamados também a sermos amigos dos pecadores, a desenvolver todos os nossos relacionamentos de maneira que a cruz de Cristo, o amor de Deus revelado na cruz de Cristo, possa ser visível e perceptível através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que Ele cuide de cada um de nós, que Ele nos ajude a abrir mão de toda e qualquer visão que não seja a visão de Cristo Jesus. Que o olhar de Cristo a respeito do mundo e da vida tome conta da nossa maneira de viver e de ser. E assim a gente possa olhar para a vida, para as pessoas, com o mesmo olhar gracioso e amoroso que o Senhor Jesus olha para mim, para você e para todos aqueles que se aproximam. Bom?